Estamos no ano de 1347. Um navio carregado de mercadorias e envolto em um silêncio mais assustador do que qualquer tempestade, atraca em um porto siciliano. A peste negra, uma assassina implacável e indiscriminada, havia chegado às costas europeias, mudando para sempre o curso da história. Esta é a história de como a peste negra, em sua terrível devastação, se tornou um improvável catalisador de mudanças. Imagine um mundo onde o fedor da morte paira no ar. Entre 1347 e 1351, a peste exterminou cerca de um terço da população da Europa. Comunidades inteiras foram dizimadas, deixando para trás apenas casas vazias e campos não cultivados. A ordem social começou a ruir sob o peso de uma perda inimaginável. A peste negra não discriminava entre ricos e pobres, pecadores ou santos. No entanto, das cinzas desse colapso social, as sementes da mudança foram lançadas. Antes da peste negra, a Europa fervilhava de vida, mas a peste varreu o continente, deixando um vazio arrepiante em seu rastro. Campos, antes meticulosamente cuidados, jaziam abandonados, reclamados pela natureza. O tecido social, tecido ao longo de séculos, começou a se desfazer. Com o declínio drástico da população, veio uma consequência inesperada. A mão de obra agora era escassa e muito requisitada. Os camponeses começaram a barganhar por um tratamento melhor, exigindo salários mais altos e melhores condições de vida. Essa nova influência começou a minar as bases do feudalismo. O mundo estava mudando e os sobreviventes da peste estavam determinados a moldar este novo mundo a seu favor. A peste negra expôs as rachaduras na fundação da sociedade medieval. Os camponeses, encorajados por sua nova influência, começaram a resistir às exigências de seus senhores. Eles exigiam salários mais altos, recusavam-se a pagar impostos exorbitantes e desafiavam a própria noção de sua servidão forçada. As sementes da rebelião, semeadas pela peste, começavam a brotar. Por toda a Europa, a ordem social estremeceu sob o peso da agitação camponesa. Em 1358, a França foi abalada pela Jacquerie, uma revolta camponesa desencadeada pela brutalidade da nobreza. A Inglaterra também enfrentou uma crescente agitação com a revolta dos camponeses em 1381. Liderados por Wat Tyler, os rebeldes marcharam sobre Londres, exigindo o fim da servidão. Embora mal sucedidas, essas revoltas expuseram a vulnerabilidade do sistema feudal. A peste negra havia democratizado a morte, plantando as sementes para uma sociedade mais justa. Antes da peste negra, a Igreja Católica era um pilar inabalável da vida medieval. Mas quando a peste varreu a Europa, a Igreja se viu diante de uma crise de fé. Sacerdotes piedosos sucumbiram ao lado de pecadores endurecidos, suas orações impotentes contra a doença. Os fiéis lutavam para reconciliar a devastação da peste com sua crença em um Deus justo e misericordioso. A Igreja lutava para fornecer respostas que satisfizessem uma população às voltas com uma perda inimaginável. Os remédios tradicionais pareciam oferecer pouca proteção contra a peste. A peste negra não destruiu a Igreja, mas diminuiu sua autoridade e semeou as sementes da dúvida. Foi um período de convulsão espiritual que iria remodelar a paisagem religiosa da Europa. A peste negra deixou um vazio na psique europeia, onde antes residiam a certeza e a fé. Essa crise de fé desencadeou um novo tipo de investigação,
enraizada na observação, na razão e na busca por soluções tangíveis. Os médicos começaram a documentar meticulosamente suas observações sobre a doença. Essa nova ênfase na observação marcou um ponto de virada na história intelectual europeia. As sementes da curiosidade intelectual, semeadas na Europa devastada pela peste, começaram a brotar nos séculos XIV e XV. Este período, mais tarde conhecido como Renascimento, testemunhou um ressurgimento do interesse pela aprendizagem clássica, arte e filosofia. O dogma e a superstição do mundo medieval começaram a dar lugar a uma visão de mundo mais humanista e racional. Pensadores, artistas e inovadores estavam livres para explorar novas ideias e desafiar suposições antigas. A imprensa, inventada em meados do século XV, democratizou ainda mais o conhecimento. A peste negra havia aberto caminho para um futuro mais brilhante, onde a razão e a engenhosidade humana iluminariam a escuridão do passado. A peste negra deixou um profundo senso de mortalidade gravado na consciência coletiva. A arte se tornou uma tela na qual os horrores e ansiedades da peste eram vividamente retratados. A dança da morte retratava a morte liderando uma procissão de almas de todas as esferas da vida em direção ao seu destino final. A arte, em seu realismo cru, tornou-se um espelho refletindo as ansiedades de um mundo virado de cabeça para baixo. Em meio ao desespero, um vislumbre de esperança começou a surgir na arte do mundo pós-peste. A peste negra havia despertado uma apreciação renovada pela preciosidade da vida. O Renascimento italiano abraçou uma visão de mundo mais humanista, celebrando o potencial humano e a beleza do mundo natural. A arte tornou-se um testemunho tanto da fragilidade quanto da resiliência do espírito humano. Seção 1. O cadinho do alquimista. Morte e ascensão econômica. A peste negra, em sua macabra fúria pela Europa, não apenas dizimou a população, mas também lançou a ordem econômica existente no caos total. Os sistemas meticulosamente elaborados do feudalismo, dependentes de uma força de trabalho camponesa abundante e subserviente, ruíram diante da morte generalizada e da resultante escassez de mão de obra. O que emergiu deste cadinho de morte e disrupção foi uma paisagem econômica madura para a transformação radical. Imagine, se puder, campos abandonados, oficinas paradas e navios mercantes vazios nos portos, tudo por falta de mãos para fazê-los funcionar. Os laços tradicionais de obrigação feudal, onde os camponeses labutavam para seus senhores em troca de proteção e uma existência miserável, foram cortados, não por decreto, mas pelo peso implacável da morte. Os vivos, descobriu-se, eram muito mais valiosos do que qualquer um jamais imaginara. O impacto da peste negra nos salários foi imediato e dramático. Com menos trabalhadores disponíveis, aqueles que possuíam habilidades essenciais se viram em alta demanda. Eles podiam, pela primeira vez em séculos, barganhar por melhores salários e condições de trabalho. Os proprietários de terras, desesperados para manter suas propriedades produtivas, foram forçados a oferecer termos cada vez mais generosos para atrair e reter trabalhadores. O equilíbrio de poder, antes firmemente nas mãos da elite latifundiária, havia mudado de forma irrevogável. Seção 2. Uma nova ordem ascendente. As sementes do capitalismo. À medida que a ordem econômica medieval se desintegrava, um novo sistema, mais dinâmico e individualista, começou a criar raízes, mudando a paisagem social e econômica da época. As sementes do capitalismo, há muito adormecidas sob o peso da tradição feudal,
encontraram terreno fértil no mundo pós-peste, onde novas oportunidades surgiam. As cidades, antes dependentes do fluxo de bens e mão de obra das propriedades rurais, tornaram-se centros de inovação e espírito empreendedor, atraindo pessoas de todas as partes. Comerciantes, artesãos e trabalhadores qualificados, libertados das restrições das obrigações feudais, encontraram oportunidades de progresso nos crescentes centros urbanos, onde a demanda por bens e serviços aumentava. As guildas, antes instituições rígidas que controlavam o comércio e a produção, tiveram que se adaptar às novas realidades, muitas vezes aceitando novos membros das fileiras de ex-camponeses em busca de fortuna nas cidades, transformando-se em motores de crescimento econômico. O comércio, antes prejudicado por restrições feudais e pedágios, começou a fluir mais livremente, impulsionado pelas demandas de um mercado em rápida mudança e pela necessidade de inovação. A peste negra, à sua maneira terrível, havia inadvertidamente preparado o cenário para a ascensão de uma nova ordem econômica, destruindo antigas estruturas e abrindo caminho para novas possibilidades. Ela havia destruído os velhos costumes, criando espaço para a inovação, a mobilidade social e a busca pelo ganho individual, elementos essenciais para o desenvolvimento do capitalismo. O mundo, ao que parecia, não se contentava mais em simplesmente sobreviver. Estava pronto para prosperar, com uma nova mentalidade voltada para o progresso e a prosperidade. A peste negra, em seu rastro de devastação, havia semeado as sementes de um mundo mais dinâmico e interconectado. Um mundo onde a busca incessante pelo lucro e pelo progresso se tornaria a força motriz do esforço humano, moldando o futuro da sociedade. Seção 1. Ecos da Praga. Um legado forjado na crise. A peste negra, um cataclismo de proporções inimagináveis, varreu a Europa, deixando um rastro de devastação e desespero em seu caminho. Milhões pereceram e a sociedade foi abalada até seu núcleo. No entanto, das cinzas desta tragédia inimaginável, um novo mundo emergiu. Um mundo para sempre moldado pelo toque transformador da peste. A reconstrução começou, trazendo esperança e novas oportunidades. A velha ordem, com suas hierarquias rígidas e crenças inquestionáveis, jazia destruída, substituída por uma sociedade lutando contra a perda, mas também grávida das possibilidades de mudança. As pessoas começaram a questionar o status quo. O impacto da peste na Europa não foi meramente demográfico. Foi um terremoto cultural, econômico e espiritual. As tradições foram desafiadas e novas ideias começaram a florescer. A dizimação da população destruiu a dinâmica de poder tradicional do feudalismo, empoderando o campesinato e plantando as sementes para uma sociedade mais justa. Revoltas camponesas se tornaram mais frequentes. A igreja, antes árbitra incontestável da verdade, enfrentou uma crise de fé quando as pessoas questionaram seus ensinamentos diante de tamanho sofrimento generalizado. A autoridade religiosa foi abalada. Dessa crise de fé, surgiu um novo espírito de investigação, uma sede de conhecimento enraizada na observação, na razão e na busca por soluções tangíveis. A educação e a ciência começaram a ganhar mais importância. A peste negra, em sua ironia cruel, serviu como um catalisador para o progresso. A reconstrução das cidades trouxe novas técnicas e inovações. Ela forçou a Europa a confrontar suas limitações, a questionar suas suposições e a buscar novas maneiras de entender o mundo. Cientistas e artistas começaram a explorar novas fronteiras. O Renascimento, com sua ênfase no potencial humano e no poder da razão, floresceu no solo enriquecido pela colheita sombria da peste. A arte e a cultura renasceram com vigor renovado. As sementes do capitalismo, há muito adormecidas sob o peso da tradição feudal, encontraram terreno fértil no mundo pós-peste, impulsionadas pelo espírito de inovação e pela busca pelo ganho individual.
O comércio começou a prosperar. A peste negra, um lembrete severo da fragilidade da existência humana, também enfatizou a resiliência do espírito humano. As comunidades se uniram em solidariedade. Ela forçou uma reavaliação de prioridades, uma apreciação mais profunda pela vida e um reconhecimento da interconexão de todas as coisas. A cooperação e a empatia se tornaram valores centrais. Os ecos da passagem da peste reverberam pela história, um testemunho da capacidade duradoura da humanidade para adaptação, inovação e, finalmente, renovação. A história da peste é uma lição de resiliência e transformação.